No final da década de 1980, a internet ainda era algo completamente diferente do que conhecemos hoje. Não existiam redes sociais, streaming ou bilhões de usuários conectados. Naquela época, a rede era restrita a universidades, centros de pesquisa e instituições governamentais. Era um ambiente pequeno, técnico, acima de tudo, baseado em confiança. Foi nesse cenário que surgiu Maury, um jovem estudante de ciência da computação com grande interesse em sistemas e redes. Filho de um especialista em segurança computacional, Maurice cresceu em um ambiente cercado por tecnologia e conhecimento técnico. Desde cedo, demonstrava habilidade com programação e curiosidade sobre como sistemas complexos funcionavam. Mas foi justamente essa curiosidade que o levou a criar um dos episódios mais marcantes da história da internet. Na época, uma das grandes perguntas entre pesquisadores era: qual é o tamanho real da internet? Não havia uma resposta clara. A rede estava crescendo rapidamente e medir sua extensão era um desafio técnico significativo. Foi então que Maurice decidiu tentar responder essa pergunta de uma forma inovadora. Ele desenvolveu um programa que ficaria conhecido como o primeiro worm da internet. Diferente de vírus tradicionais, que precisam ser ativados manualmente. Um worm é capaz de se espalhar automaticamente de um computador para outro. A ideia de Maurice era simples: criar um programa que se conectasse a outros computadores da rede, identificasse sistemas ativos e coletasse informações sobre eles. Dessa forma, ele conseguiria estimar o tamanho da internet. Mas havia um problema. Maurice sabia que alguns sistemas poderiam detectar o worm e impedir sua execução repetida. Para contornar isso, ele programou o software para se replicar mesmo em máquinas que já haviam sido infectadas, com uma certa probabilidade. Essa decisão, aparentemente pequena, acabou sendo catastrófica. O que Maurice não previu foi que essa lógica faria o programa se multiplicar de forma descontrolada. Cada nova cópia do worm criava ainda mais cópias. E essas cópias criavam outras, em um ciclo que rapidamente saiu do controle. Em poucas horas, milhares de computadores começaram a ficar lentos. Em pouco tempo, sistemas inteiros ficaram sobrecarregados, redes caíram. Servidores pararam de responder. A internet, que naquela época já era uma ferramenta essencial para pesquisa e comunicação entre instituições, começou a colapsar. O impacto foi imediato. Universidades desconectaram seus sistemas para evitar a propagação. Administradores de rede trabalharam durante dias tentando entender o que estava acontecendo. Não existiam protocolos de resposta a incidentes como hoje. Tudo era novo. Era o primeiro grande ataque, ou acidente, de segurança digital da história moderna. O worm de Maurice infectou cerca de 10% de toda a internet da época. Pode parecer pouco hoje, mas naquele contexto, era um número enorme. O caos foi tão grande que rapidamente surgiu a necessidade de identificar o responsável. E não demorou muito. Robert acabou sendo descoberto. Diferente do que muitos imaginam, não havia intenção de causar dano em larga escala. Seu objetivo era técnico, quase acadêmico. Mas o resultado foi um desastre. Pela primeira vez, o mundo viu o real poder e o perigo de um código autônomo. As consequências foram sérias. Maurice foi julgado e se tornou a primeira pessoa condenada sob a Lei de Fraude e Abuso de Computadores dos Estados Unidos. Ele recebeu pena de liberdade condicional, multa e serviço comunitário. Mas o impacto da sua ação foi muito maior do que a punição. O incidente revelou uma verdade que até então não era levada tão a sério. Sistemas conectados são vulneráveis. Até aquele momento, a internet era baseada em confiança. Poucos pensavam em segurança como prioridade. O worm mudou isso completamente. A partir desse episódio, surgiram novas práticas de segurança, equipes especializadas e até organizações dedicadas exclusivamente a responder a incidentes digitais. Um dos resultados diretos foi a criação do primeiro centro de resposta a emergências em segurança computacional. Ou seja,
Um erro acabou ajudando a criar toda uma nova área da tecnologia. Com o tempo, a visão sobre Robert começou a mudar. De vilão, ele passou a ser visto como alguém que, mesmo sem intenção, revelou uma falha crítica no sistema. Anos depois, Morris seguiu sua carreira acadêmica e se tornou professor no Massachusetts Institute of Technology, uma das instituições mais renomadas do mundo. Ele também participou da criação de startups e continuou contribuindo para o desenvolvimento da tecnologia. Sua história se tornou um marco. Hoje, quando falamos de vírus, hackers ou ataques digitais, é impossível não lembrar desse episódio. O Worm de Morris não foi apenas um erro técnico. Foi um divisor de águas. Ele mostrou que o conhecimento pode ser poderoso, mas também perigoso quando não é totalmente compreendido. Também revelou algo importante sobre inovação. Muitas vezes, os maiores avanços vêm acompanhados de riscos. A internet de hoje é muito mais segura do que a de 1988, mas os desafios continuam. Ataques são cada vez mais sofisticados e a segurança digital se tornou uma das áreas mais importantes do mundo moderno. Tudo isso começou, em parte, com um experimento que saiu do controle. A história de Robert é um lembrete de que até as maiores transformações podem nascer de erros. E que, na tecnologia, cada linha de código carrega um enorme potencial, tanto para criar quanto para destruir. Hoje, a internet conecta bilhões de pessoas ao redor do mundo, mas sua história foi marcada por momentos críticos como esse. O caso de Roberts não é apenas sobre um erro, mas sobre aprendizado, evolução e responsabilidade. Se você quer conhecer mais histórias incríveis como essa, que misturam tecnologia, ciência e curiosidades reais, inscreva-se no canal, deixe seu like e acompanhe os próximos vídeos.